Pessoal, vamos começar aqui a nossa live de hoje com nosso amigo, colega psicanalista Hudson. Vamos aguardar a entrada dele aqui para a gente conectar. Aguardando o Hudson chegar para a gente conectar aqui a nossa live de hoje. Nós vamos falar sobre o medo de se apresentar em público, cantar, tocar ou falar em público. Esse é o nosso tema de hoje, juntando psicanálise e música. Vamos lá, aguardar o Hudson. Convidá-lo aqui. Olá, Hudson, Fred. boa Eu fiz o noite, convite para a finalmente live. conseguimos conectar. Boa noite, Isso aí, que conseguimos. bom, que bom. Deu Uhum. tudo certo aqui a conexão. Tô te vendo e ouvindo bem. Você me vê bem aí? Sim, te vejo bem aqui e te escuto muito bem também. É, Maravilha. eu fiz o convite, eu fiz o convite para a live e o Fred, ele chamou pelo Instagram dele porque a gente não estava conseguindo fazer a conexão hoje mais cedo. E aí o Fred abriu o Instagram dele então para a gente começar esse bate-papo falando um pouco sobre música e psicanálise, essa articulação tão rica para o campo das artes e do conhecimento humano. Não é, Fred? Você quer falar É alguma isso coisinha aí. sobre a sua formação? Sobre mim? Isso. Ah, sim. Bom, se você perguntasse o que vinha primeiro, eu não saberia lhe dizer, porque eu é uma mistura de psicoterapeuta, né, psicanalista com músico. Mas, assim, eu fiz a minha formação como psicólogo, né? Depois optei pela psicanálise como campo de atuação clínica. Mas, apesar da formação, dessas especializações todas, eu sempre mantive a música paralela, né? Eu não fiz propriamente a faculdade de música, mas eu sempre estudei música no Conservatório Brasileiro, fiz canto, fiz teoria, fui estudar assim aleatoriamente, né? E aí, enfim, tive assim a honra e a surpresa num momento da minha vida em 2014, 2013 para 2013 de integrar lá como contratado, né, o coro do Teatro Municipal. Foi uma experiência para mim, logicamente, a mais emocionante de todas, né? E assim a gente vem fazendo, a gente eventualmente aparecem, né, esses contratos, passando, coincidentemente, uma galera grande de teatro, né, que está começando a aprender a técnica básica do canto e tal. E assim estamos tocando a carreira, né, como psicoterapeuta e professor de canto e tenor nas horas vagas, né, que não são tão vagas assim, mas me dividindo aí com essa carreira. Muito bom, Fred. Só lembrando que se a conexão cair em algum momento, porque isso acontece, nós estamos em horário de pico, a gente tenta Ah, retornar algumas tá vezes bom, para os ouvintes tá não bom. ficarem sem informação. A gente reconecta. E nós temos isso em comum, né? Essa formação dupla, É né, entre a verdade. psicanálise e a música. Eu também sou violoncelista, a minha carreira é da performance, mas eu fiz a formação da psicanálise, que é uma formação continuada, essa formação continua, né? Já tem alguns anos de estrada também na psicanálise, e tentando, de algum modo, hoje, articular esses dois campos, né? A psicanálise e a música. E eu queria começar com uma pergunta, Fred. Você já teve frio na barriga ao tocar? Ao cantar, melhor dizendo? Muito, você não faz ideia. Mais cedo a gente estava testando aqui, né, a live e tal. Mas, assim, eu acho que é fundamental a gente começar por aí, né? Mostrar que esse frio na barriga, ou frio na espinha, ou aquele sensação, né, tão desagradável que se manifesta de tantas maneiras, é muito comum, né? Eu, particularmente, sofri muito com isso na primeira fase da minha vida, quando eu comecei a cantar em casamentos, sabe? Em coral de igreja, e todo esse início
E foi um sofrimento muito grande, porque foi um período ainda pré, né, faculdade, pré, assim, eu não tinha dado tempo ainda de me tratar o suficiente, né? E aí foi um sofrimento horrível, dificílimo, sabe? É, um desespero, assim, de entrar em palco, principalmente quando o assunto era ópera, né? Era os saraus, as apresentações das minhas professoras e tal. E até serve, né, como experiência, mais tarde, depois, serviu como experiência para entender melhor como é que isso funciona, né? Por que isso se manifesta assim na vida de alguns de uma maneira tão intensa. E tem pessoas que já nascem, né, com isso desligado, né? Enfrentam o palco com uma leveza, com uma tranquilidade, com um bem-estar, que a gente tem uma inveja enorme dessas pessoas, né? É interessante, eu não sei se ocorre o mesmo com você, mas na minha clínica costumam aparecer pacientes que também são músicos, pelo fato de eu ser músico, e Sim, uma das coisas que eles relatam, alguns relatam, por exemplo, é que não tem a mínima inibição, medo, angústia na hora de se apresentar para um público. Mas no momento de fazer uma live ou se apresentar na internet, por exemplo, eles ficam muito receosos. É como se de repente essa plataforma também trouxesse uma outra dimensão dessa apresentação para eles. E é o que vem ocorrendo muito, né? Hoje a gente vê que músicos, por conta da pandemia, tiveram que migrar de plataforma. Antes tocavam nos teatros e agora eles têm que fazer lives ou se apresentar, fazer gravações e veicular isso no celular também. Isso ocorre também na sua clínica? curiosamente, como eu venho assim de uma experiência clínica, eu trabalhei muitos anos eu não tive muito, sabe? É, tive a oportunidade de fazer, produzir um material aqui no meu canal, né, falando um pouquinho sobre música, os benefícios, todos os conceitos da musicoterapia, coisa que eu achei também fantástica, a live que você fez com a professora, né, esqueci o nome dela agora, mas é a doutora em musicoterapia, Márcia Serigliano. é isso. Achei fantástico, porque é um conhecimento que eu tenho uma vontade, acabo não tendo Eu muito acho que tem. tempo para enveredar por esse caminho, em função da própria prática clínica, né, que absorve muito da gente. Mas é um campo que eu tenho muita vontade de aprofundar no futuro. Eu acho muito rico, muito importante, né, essa contribuição. O que me veio agora, você falando sobre essa dificuldade dos músicos, numa apresentação, numa live, por exemplo, acho que é o caráter do grupo, né? Porque me parece que, não sei, você é músico de orquestra, eu acho que há um senso de coletividade, né? Acho que há um acolhimento quando você está em conjunto. Logicamente, o cantor de coral, né, de coro, eu posso falar também desse lugar, que é diferente quando você faz um solo, quando você dá a sua cara a tapa que está aqui, né? Só você e a plateia, você e a galera executando, de fato, uma peça, né? Eu vi casos de pessoas que não conseguem, né? É, põe para fazer sozinho e não sai. É uma coisa impressionante. E na maioria, lógico, são pessoas competentes, músicos importantes, mas passa por uma dificuldade realmente que a gente não sabe, né, muito bem qual é, individual, não tenha dúvida, né? E aí só a pessoa fazendo uma investigação, né, vendo isso aí para ver quais são as raízes, né, as causas dessa dificuldade tão grande. Você falou da questão do agrupamento, realmente. Há muitos músicos que dizem que se sentem muito acolhidos quando fazem música em conjunto, música de câmara, música de concerto em grupo, e que não sentem esse mesmo acolhimento quando eles fazem a música isoladamente, tocando sozinho para uma determinada plateia. E mais do É, que isso, ainda tem outro elemento. Quando eles falam, por exemplo, que tem alguém que eles consideram muito na plateia assistindo. Por exemplo, um músico que eles acham que tem uma performance muito mais adequada do que a deles.
E isso pode ser um fator inibidor. Eu acho que vale até a pena a gente falar um pouco também dessa diferença, né, entre o medo, a inibição, a timidez, a fobia. Você quer É falar um pouquinho verdade. sobre isso? Posso falar, com a sua ajuda, logicamente, né? A gente vai Uhum. compartilhando aqui. Me fez lembrar, uma vez perguntaram, o Pavarotti, quando estava no auge da fama, né? Perguntaram como é que era para ele se apresentar no Central Park com 200 mil pessoas, né? Meio impactada, que ele falou, é a mesma coisa que se tivesse uma pessoa numa sala de concerto, né? E aí né, dá aquele clique na cabeça da gente, né? Não é que é mesmo, né? Não é que deveria ser assim, pelo menos, né? A Fred, só gente... repete mais uma vez, porque travou aqui para mim. Eu acredito que para os Ah, ouvintes sim. também tenha travado. Ah, tá. Não, eu estou falando que essa declaração que o Pavarotti fez numa entrevista, que ele falou que era a mesma coisa para ele cantar no Central Park para 200 mil pessoas e numa sala de concerto com uma pessoa, né? E aí me deu esse clique, né? Falei, poxa, não é que isso deveria ser, né, de fato, né, uma coisa para todos, né? A gente ter essa segurança suficiente, né, essa autoconfiança, eu não sei como é que pode chamar muito bem isso, mas que trouxesse essa capacidade, né, de gestão desses sentimentos, de tudo isso que se passa. Alguns colegas, e tem um colega que eu prezo muito lá no coro, ele sempre comenta comigo, olha, se as pessoas soubessem o que se passa na cabeça de um tenor, ninguém cantaria na vida, porque Uhum. é uma loucura, é um desespero na hora de cantar, que só quem passa, que quem tenta fazer a coisa sabe, né? Mais ou menos comparando, é como se a gente tivesse que tentasse explicar um surto, né? Como é que é um surto? Não tá, né? Como é que a gente vai explicar? Quem passa pela coisa em si consegue, né? Mas a diferença, assim, a gente tem esses termos que você falou, talvez eu possa começar e você complementar. Uma vez eu fiz uma Uhum. live, muita gente estava pedindo que a gente falasse sobre timidez, né? Porque havia também uma demanda na época de pessoas que precisavam apresentar trabalho, se apresentar em coisas assim, até de faculdade, né? E não conseguiam. E aí a gente fez um vídeo especial falando sobre timidez e mostrando que a timidez faz parte, né? Ela é uma coisa que está dentro de um padrão. A gente não pode dizer que a timidez é uma doença, né? Mas em casos muito extremos, em casos onde a pessoa passa a ter um prejuízo de fato nas suas relações, passa a não conseguir executar, né, um trabalho e um prejuízo na comunicação, aí de fato já deixa de ser timidez, né, deixa de ser algum acanhamento assim e passa para um terreno patológico, né, que a gente vai chamar de inibição, né, fatores de inibição, né, ou a fobia propriamente dita. A questão é que a timidez é uma coisa, né, ela está nesse terreno menos grave, vamos dizer assim, e que a gente pode administrar, associar isso aos níveis de, por exemplo, de ansiedade que uma pessoa tem, que pessoas mais, né, tensas, mais vigorosas, pessoas que são mais predispostas, né, podem sofrer mais com esse tipo de coisa, sofrer por antecedência, né, e os quadros de fobia, né? O que na psicanálise a gente vai identificar dentro de um complexo, né? Que vai trazer lá as questões, todo o construto de Freud sobre inibição, sobre, né, todo os traumas, enfim. E que, de repente, mostra para a gente que um sintoma que se expressa, por exemplo, pode estar associado a essa figura, né, a castração paterna, né, essa figura de repressão, de interdição, pode estar associado a essa ideia. Né? Um caso que, acho que a título de curiosidade, para quem está assistindo, quem gosta de psicanálise, ou quem já leu alguma coisa, são os casos de fobia, que são relatados. Né? O pequeno Hans, por exemplo, Pequeno que é um Hans. caso de E o fobia, Lacan né? também. Lacan Sim, também trabalha no Seminário 4, para quem quiser sim, referência, né? é isso aí.
é, é, ele fala, né, um pai que passa a visitar o Freud, né, falando sobre a fobia do filho, que era uma criança, né, levando em consideração que a cavalo era um meio de transporte da época, então, portanto, muito comum nas ruas, né, no cotidiano das pessoas. E aí, com entrevistas, com toda uma investigação, com todo um trabalho que se desenvolveu na conversa desse pai com Freud, Freud desconfiou, né, que na verdade esse medo exacerbado de cavalo tinha a ver com a figura do pai, né, com grandes bigodes, né, associados à coisa do masculino, né, ao porte masculino do cavalo, um medo muito grande dessa criança né, de perder o pênis, né, um medo assim, vamos dizer assim, dentro do construto psicanalítico. E aí, lógico que fica associado uma fobia considerável, né? A gente precisa ser investigada, evidentemente, num processo de análise, conduzida individualmente, para a pessoa identificar, né? Desmontar isso, saber a origem, a causa, onde começou isso tudo, né? Por que eu não É consigo você, sou, é, ficar, me expor para uma plateia, por que eu não consigo falar em público, por que eu não consigo sair na rua. E aí a gente abrange, né, sai pode falar sobre vários tipos de fobia. No caso, hoje a gente está falando sobre enfrentamento do público, né? isso. Você falou do campo da timidez. O fato de um sujeito ser tímido não necessariamente faz com que ele se iniba para se apresentar em público. A Não. fobia, a fobia muitas vezes pode trazer esse elemento ali, limite para o sujeito dizer, olha, eu não consigo, realmente não consigo me apresentar em público, apesar de eu gostar muito de fazer música, apesar de eu gostar de cantar, de tocar o meu instrumento. Então parece que a castração aí, nesse sentido, ela atua muito fortemente para fazer com que esses sujeitos se decidam pela apresentação em público ou não, né? Sim. Olha, eu conheço casos de artistas, pessoas muito preparadas e que ficaram 10 anos sem se apresentar, né? Abriram mão, abandonaram a vida artística, foram fazer outra coisa qualquer e passaram anos, né, com medo, né, assim, acuados com medo de voltar ao palco, tamanho era o pânico, né, de enfrentar aquela situação. E aí, depois de, né, ceder a uma escuta, a um tratamento, a uma abordagem qualquer, conseguiram retomar. Mas muitos abandonaram a ideia de, por exemplo, fazer uma carreira solo, né, de ser um solista, e foram se dedicar, claro que não menos nobre, né, a função, mas foram se dedicar a lecionar, assim, a fazer música de outras maneiras, né. Agora, eu acho que Uhum. acho que independente, tem um perfil, né? Tem um perfil. O cara que tem essa capacidade de ser um concertista, de um solista, de, né, enfrentar lá, ter no dia a dia, lógico que aquilo vai automatizando, provavelmente com o tempo ele, né, não sinta tanto quanto no início, mas eu acho que é um perfil, né? É um perfil que quem já tem isso mais ou menos pronto sofre muito menos, né? Dá muito menos trabalho. A gente fica pensando também que isso tem muito a ver com a capacidade que cada sujeito tem de enfrentamento do imprevisível. Uma vez que a performance, quando não gravada, a performance ao vivo, por exemplo, ela traz ali um tanto de imprevisibilidade, né? A corda pode arrebentar, a voz pode falhar, ou você pode acordar um dia rouco e não ter aquela voz como suporte. Muitas vezes, o artista, o músico, ele acredita que a técnica pode ser o suporte para que ele consiga lidar com esse imprevisível. E nem sempre é assim, né? Muitas coisas podem ocorrer durante a performance. O público, alguém do público tossiu, por exemplo, e aquilo ser É, um motivo de desconcentração do músico. é, Então parece que isso, a questão, essa relação entre o músico e o público tem esse quê de imprevisibilidade. Até que ponto você consegue suportar uma imprevisibilidade?
não é? Você não Eu acha acho que que, talvez seja por aí? olha, eu passei muito tempo achando e até comentando com os meus alunos que uma boa técnica seria o suficiente, né, para você solucionar seus problemas, assim, como artista e tal. Mas a gente está vendo que não é. A técnica, ela é realmente fundamental, né, importantíssima. O artista precisa ter a técnica, é uma peça fundamental, sem a qual não se sustenta, né? Mas é mais que isso, né? Tem esse fator de imprevisibilidade que você está falando, capacidade de criatividade diante do caos, né? Diante mesmo, né? Do desconhecido. E acho que isso não se ensina em lugar nenhum, não, nenhuma técnica vai tratar disso, né? E aí sim, colocando à prova, é aí que a pessoa vai reconhecer a sua capacidade de reação e de se é, é, recuperar, né? De se refazer diante de uma situação mais extrema ou uma situação de se sentir derrotado. Vamos dar um exemplo, um artista que é vaiado, por exemplo, né? Ou uma performance que sai errado, que o, sei lá, o indivíduo perde a voz ou o instrumento, enfim. Eu acho que isso faz parte, porque nós somos humanos, né? Uma vez aconteceu no Plácido Domingo, né? Ficou no meio de um ensaio com a presença do público aberto, um ensaio aberto, maestro e tal. A voz simplesmente acabou, né? Ele ficou com aquela voz de galinha esganiçada no meio da ópera, né? Fez aquele som e não saía nada, né? E ele teve a frieza e a condição, né? E claro, como um artista consagrado, e falou: olha, nós temos duas cordas vocais, duas pregas vocais. Um dia elas falham, elas são, elas são palpáveis, um dia ela falha. E aí, com Uhum. tranquilidade, ele deu uma coletiva explicando tal, isso fazia parte tal. Eu acho que é por aí, né? É administrar essas situações. Tem casos muito engraçados, né? Casos muito interessantes. E que vai também desse tipo como a pessoa, como é que é a estrutura da pessoa, em personalidade mesmo, né? Acho que um artista, por exemplo, que de repente tem um quadro obsessivo, ele pode se irritar, de repente, com a cor do vestido de alguma pessoa da plateia, né? Ele pode cismar. A gente está cansado de ver artistas populares. Roberto Carlos, por exemplo, quanto teve, né, de boatos, de coisas, a gente não sabe se é verdade ou não, creio que seja. Questão da cor, né, que ele não podia usar marrom, só usava azul, e tinha que ser as coisas, tinha que entrar pelo mesmo lado, se tivesse que entrar pelo outro lado, ele não cantava. Tem coisas que só quem é um bom obsessivo sabe o porquê, né? E você aí toca num ponto também importante, né? Até que ponto o sintoma desse sujeito, por exemplo, essa busca incessante por um ideal, faz com que ele não tome a coragem, ou melhor dizendo, tome a coragem para se apresentar no palco. Porque na medida que ele vai na perseguição desse ideal, né, da performance sem falhas, isso faz com que ele permaneça ainda continuando. Um dia não foi muito bom, mas amanhã será melhor. Exatamente. Acho que esse é o principal trunfo que a gente tem, né? É de saber que uma apresentação é uma apresentação, né? É um momento, um recorte ali daquele seu momento, né? É uma coisa que é passível um dia você não está bem, né? Um dia você não está 100%, mas que tem condições de, né, levar adiante, fazer o que é possível fazer naquele momento. E a gente sabe que tem Uhum. vários maestros, né, que a gente conhece, que, olha, se tiver 70%, tá bom. Ou acima disso, né, talvez não seja possível. 100% jamais, mas se tiver entre 70 e 80 já está de bom tamanho. Isso. Eu fico pensando também naqueles sujeitos que vêm buscar tanto a psicanálise quanto um bom professor para que ele perca o medo. E aí ele abre aqui essa nossa live e fica se perguntando, né, cadê as respostas? É possível tocar sem medo? É possível tocar sem Sim, medo? sim, eu acho que a mensagem que a gente tem que deixar, sim, que é possível, né? Claro, um medo normal, acho que essa ansiedade que a gente estava falando, um temor,
né? Um nervosinho, aquela sensação de insegurança que pode vir uma hora antes de entrar no palco é perfeitamente compreensível, comum, é bom que tenha até, né? Porque isso mostra que o indivíduo está, de uma certa forma, se preparando, está lá com as suas, né, com as suas, é, com as suas mudanças hormonais necessárias para enfrentar uma situação de esforço, né, enfim, passar lá para a Uhum. situação do ato em si. Mas eu acho que. O que você perguntou mesmo? Agora eu esqueci. Eu A vou refazer a mensagem, né? Sim, pergunta. acho que a mensagem tem que ser positiva, né? Sim, é possível. Agora, a dica, eu acho, se a pessoa não consegue enfrentar sozinha e percebe que está perdendo tempo, está perdendo oportunidade, né? Está deixando passar coisas importantes para a carreira dela, aí é hora de procurar uma ajuda para solucionar esse problema, né? Ao mesmo tempo, voltando à pergunta agora de uma forma diferente, é possível Sim, tocar com medo? tocar com medo Tocar e é cantar, né? Com possível, medo. né? Tocar com medo acho que é possível, né? Uhum. Não sei, é uma coisa para se pensar. Eu acho que, por exemplo, tem alguns cantos, eu posso falar mais assim da minha área, é muito comum a gente observar no cantor quando ele sente medo num determinado momento da área que ele está cantando, lá do trecho musical. Quando a gente tem uma experiência musical, a gente nota quando a pessoa está já, ele não vai chegar no final, né? Ou sentindo que a pessoa começa a dar sinais de que não está bem. Eu acho que a gente sente isso, percebe nitidamente, com a prática a gente vai notando, né? É possível cantar com certo medo e tal, né? Mas, ao mesmo tempo, eu acho que é muito desconfortável se a pessoa tem recursos e tem um desejo de criar uma qualidade na sua performance, né? Buscar um bem-estar, se sentir bem, mesmo diante do desafio, né, de se enfrentar uma obra difícil, né, tudo que envolve treinamento, dedicação, né, eu acho que tende a dar certo. Né? Inclusive, Uhum. um músico, um artista que vai recorrer à psicanálise, a uma psicoterapia, para ajudar nesse processo. Né? As pessoas que recorrem a esse tipo de coisa melhoram, né? Não tenha dúvida, isso é uma coisa inquestionável. Eu não conheço ninguém que tenha buscado ajuda nesse sentido e tenha piorado, muito pelo contrário, as pessoas melhoram, né? Mas, como Uhum. eu falei, isso é decisão individual, né? Uma coisa de cada um. A gente não sei lá, em minha visão, acho que não deve sair, né? Dizendo que isso é o único caminho, porque não é mais um. E eu acho que é importante que quando a pessoa faça essa busca, seja de forma legítima, né? Do fundo mesmo, É, verdadeira, que é o material principal para dar certo. e aí a gente entra no campo dos afetos, né? A arte, ela tem essa função, se a gente pode chamar de função, de provocadora de afetos. E parece que o artista é aquele sujeito que também não pode ser afetado pelo que faz, né? Que ele tem que apresentar ali algo do campo do ideal para que essas pessoas possam apreciar uma arte sem falhas. Sendo que a arte ela também é portadora de falhas, né? Mesmo É. quando você vê uma peça, uma obra muito bem estruturada e construída, tem ali também falhas que muitas vezes passam desapercebidas porque o afeto ele está sendo colocado em questão também. O quanto aquilo te afeta é muito mais importante do quanto aquilo é perfeito ou não, né? Nesse sentido de uma obra ideal. E eu fico É. pensando nisso também no campo da música. Até que ponto a nota desafinada ela não pode ter uma relação muito maior com a realidade do que a nota que conseguiu chegar no local mais adequado para ela. Olha, isso que você está falando é um problema sério, porque a gente vai ficar dividido entre dois campos, mas eu concordo. Eu acho que tem a coisa da expressão, né? Eu, pelo menos, vejo que tem muitos artistas com técnicas impecáveis,
mas não dizem muito ao coração, né? São corretos, são excelentes músicos do ponto de vista da técnica, da execução, mas não dizem nada, né? Não nos Uhum, tocam. E, de repente, uma pessoa que não está lá tanto com, né, com essa capacidade milimétrica, né, coordenada, mas toca muito, emociona. Então, eu concordo, eu acho que isso é fato real, né, existe, é verdadeiro. Apesar dos maestros não vão concordar com isso, né? E uhum, no canto só existe duas notas, né? A nota em si e acima da nota, o resto não existe. Está uhum. desafinado, né? Só a nota em si e acima dela, abaixo está desafinado. Mas é isso aí. Eu cansei de ver músicos muito bons, porém muito frios, vamos dizer assim, o público entender melhor, né? E pessoas Uhum. que, quando começam a cantar, tocar, a gente se emociona, né? Se toca de uma maneira impressionante, e aí tem alguma coisa aí, né? Nessa linguagem, tem uma complexidade aí nessa comunicação, na expressão da pessoa em si, muito particular, que a gente é um terreno para estudo, né? É um campo para a gente estudar e ver o que está acontecendo aí, o que hoje na ciência moderna a gente vai falar de neurônios espelho, etc, etc, etc. Né? Empatia, E eu né? fico também pensando, Fred, a questão como a gente traz esse outro para a performance. Porque existem muitos outros aí, né? Não só o outro, Oi, Hudson, pode bom, repetir? voltou. Os 10 últimos segundos, deu uma travadinha aqui. Pô, voltou, pode falar. Só repetir a pergunta. Mas também o outro que está em você. É tocar para uma plateia especializada, uma plateia que conheça muito bem o repertório que você está desenvolvendo, talvez possa trazer um medo que é muito diferente de você tocar para uma plateia que desconhece aquele repertório, que não é especializada naquele repertório. E então, você, na medida que você estuda, você vai se tornando um especialista da sua própria performance. Então, há também uma crítica que é do próprio artista. E muitas vezes essa crítica acaba sendo inibidora para que esse sujeito consiga dar um passo além e apresentar aquilo que ele está fazendo. Né? E então, até Uhum. que ponto a sua relação com a arte que você desenvolve, ela também não pode ser um agente inibidor para que você apresente essa performance em público. Eu estou pensando agora, diante da sua complexa pergunta, né? Primeiro, a ideia de que, como várias gerações de músicos, cantores, artistas, né, instrumentistas, a fidelidade ao compositor, né, ao que o compositor quer passar, né, a busca Uhum, por esse respeito, né, à partitura, a tudo que está ali sinalizado, né. E aí vem o que antigamente se chamava, assim, eu acho que eu acho que os cantores antigos tinham muito isso, a capacidade de você distinguir quem era A, quem era B, quem era C, né? Os aspectos personalizados do canto, né? Você pegava um Caruso, um Beniamino Gilli, um Giuseppe Di Stefano, esses antigos, cada um era uma coisa diferente, né? Apesar de serem tenores, por exemplo, mas eram totalmente diferentes, né? Dentro daquele enquadramento do naipe vocal. Eu acho que aí existe isso que você está falando, esse aspecto mais de uma personalidade. Eu acho que hoje houve uma mudança mesmo, né, nos tempos mais modernos, de igualar, de ficar tudo mais igual, da coisa ficar menos visível, você
não conseguir distinguir bem, né? Quem é um, quem é outro, fica tudo muito parecido. Talvez se a gente pegar, por exemplo, três sopranos, três tenores, três barítonos, ou sei lá, pega três violoncelistas que você gosta, mas que talvez não sejam tão famosos assim, você, no primeiro momento, peraí, não é tão fácil de reconhecer quem é um, quem é outro. Então, essa é a impressão que me dá. Eu não sei se eu fui ao ponto aí da sua pergunta. Não, sim, também, ao ponto de você reconhecer que aquele sujeito que está praticando um determinado estilo musical seja legítimo, né? E aí a gente entra num ponto também É, muito importante, que é o ponto da cultura. Porque para a nossa cultura, é. essa performance ao vivo ou gravada, ela tem um valor muito diferente para outras culturas, que compreendam a música de uma outra maneira. Então, a nossa cultura também, permeada por essas práticas sonoras, por essas maneiras de fazer música, elas também podem ser geradoras de inibição, né? Até que ponto a maneira como nós fazemos música. Uhum. Você está falando sobre o mercado que se apresenta de consumo de música, é isso? Oi, acho que falhou, né? Hum. Não, estou ouvindo, pode falar. Você falou que à medida que a cultura vai se transformando, sim, sim. Pronto, acho que agora voltou. Pode falar. Então, Agora eu acho que é o horário do pico das lives. Vamos lá, a gente vai conseguir responder essa. isso. Chegamos no Pode horário falar. do pico das lives. É, Na medida em que a cultura vai se transformando e que você vai encontrando ali outras maneiras de manifestar sua performance musical, sim. isso também pode ser um contribuidor para que outras fobias, outros medos acabem surgindo. Por exemplo, hoje quando a gente joga uma performance na internet, você não está lidando ali só com a sua comunidade local. Você não está só cantando ou tocando para os seus pares, para os seus amigos, colegas de bairro, vizinhos. Você também está cantando para uma plateia muito mais ampla. Uhum. E até que ponto essa diferença também da performance ao vivo, para essa performance que se faz na internet, seja gravada, seja ao vivo, né? Ela também não pode ser um agente inibidor. Eu estou pensando Além, agora. Eu uhum, acho que faz todo sentido, né? Você partir da ideia de que, de fato, você tem um canal que vai te ligar a milhares, milhões de pessoas, né? Sem muros, sem distinção de local, não tem uhum, nem como comparar. A ideia de você cantar para os amigos, né? Cantar na igreja do bairro, cantar, né? No lugar que você frequenta, para pessoas que você conhece e que sabe que há muito mais ali na relação de consideração, de carinho, de amizade, às vezes, e que a avaliação da parte musical ficaria, assim, vamos dizer, a segundo plano, né? uhum. Eu acho que sim, eu acho que se a gente. Não, mas não é toda pessoa que tem essa consciência, não sei se você nota, né? Eu acho que as gerações mais novas estão lidando com isso de uma maneira muito mais simples, né? É como se realmente tivesse uma pessoa na sala só e tivesse conversando no sofá com alguém da família. E eu me lembro que quando eu comecei a fazer esses vídeos aqui do Fred Explica, eu tinha uma dificuldade monstruosa, imensa, de falar assim como a gente está conversando agora.
Eu não conseguia fazer isso. Eu não conseguia gravar um vídeo de 5 minutos, de 3 minutos, falando naturalmente. Porque era a própria maneira de pensar e da construção dessa relação virtual, para mim era totalmente diferente, era totalmente diferente. Então, eu senti que eu tive que refazer isso. Foi um treinamento que durou, acho que um ano, tentando fazer vídeos e errando e fazendo. Levava 4 horas para fazer uma coisinha de 3 minutos, 4 minutos. Mas com a insistência e percebendo esse tipo de coisa, foi se automatizando e a coisa foi melhorando. Então, eu imagino que as pessoas que pegaram essa transição tenham enfrentado alguma coisa parecida, né? Uhum. Sim, passa na cabeça a ideia de que, poxa, o número de críticas é maior, evidentemente eu vou ler coisas muito desagradáveis, né, sobre algum vídeo, né, tocando, cantando, mas provavelmente vai ter muita coisa boa também, né? E eu acho que Sim. essa é a realidade que a gente tem que enfrentar. Se a pessoa se afeta demasiadamente com uma crítica agressiva, uma crítica pouco educada, eu acho que não faz sentido, né, para a pessoa supervalorizar uma coisa dessa. Toda crítica a gente sabe que é passível de reflexão, para a gente se autoavaliar, mas ela não pode te desestabilizar, né? Ela não pode te fazer você ficar constrangido, né? Não querer mais tocar, cantar. Isso não é possível. E se isso acontece, a pessoa precisa procurar ajuda, né? Mas eu Isso acho tem que a ver sim, é um também fator com. de inibição, sim, é uma coisa a se pensar. Isso tem a ver muito com a capacidade que cada sujeito tem de suportar e sustentar o seu próprio erro, né? Eu só queria fazer uma É, leitura aqui. O Luiz Santos está assistindo e ele sim, falou, e ele diz assim: exatamente por isso dou a maior importância às apresentações ao vivo. Jamais julgaria alguma imperfeição na execução. Então parece que esse ponto é importante realmente, né? Não só do sujeito que suporta o seu próprio erro, mas também daquele que escuta, conseguir suportar o equívoco do humano, né? Seja na exatamente. apresentação, seja na É, construção da arte. é verdade. A analogia que a gente pode fazer com isso, eu li alguma coisa a esse respeito, mas eu não vou te saber dizer agora qual é a fonte, mas é a ideia de que se a gente faz parte desse mundo virtual, né, entra no celular, no computador para apresentação, é como se a gente se tornasse também quase uma obrigatoriedade de se tornar um robô também, né? Não poder errar, de não poder barrar em nada, né? E isso é uma ilusão, uma grande ilusão, né? Coitado de Uhum. quem alimenta essa ilusão, de que a gente não vai ter erros, que não, né? Que não vai ter falhas, que não vai encontrar problemas. E eu acho que qualquer ilusão é muito perigoso ser alimentado, né? Trazer isso Toca com erro mesmo, né? Oi? Toca ou canta com erro mesmo, com equívoco, né? Claro, claro. Trazendo Porque ele para a performance. a própria construção humana, ela se fez pelos erros, né? E não pelos acertos, né? Uhum, Biologicamente, né? A gente é formado de erros. E na psicanálise também tem tudo a ver com isso, né? A gente se uhum. revela exatamente onde a gente tropeça. E é aí que tá. A gente se revela para quem sabe ler, né? Essa Exatamente. leitura. Fred, a gente está se aproximando do final, assim, nós já ultrapassamos os 40 minutos. É, E aí a gente podia partir agora para as considerações finais. Se alguém também tiver alguma pergunta, pode lançar aqui sim, no chat, né? sim. Eu até ia falar, assim, tem alguns comentários aí. Bom, eu acho que eu fico muito feliz em poder estar participando, fico muito feliz com o seu convite, Hudson. Espero que seja o primeiro de vários, da nossa identificação dupla e da nossa amizade também, que a gente já teve o prazer de se apresentar juntos, né? Vamos torcer para isso tudo acabar logo, essa quarentena, todo esse momento grave.
mas acabar de uma forma positiva, né? Está sendo difícil. Uhum. Mas eu quero agradecer o seu convite, a participação do pessoal que deu um tchauzinho aí, e nem sempre pergunta, mas só o fato da pessoa lá mandar um coraçãozinho, vir, dar uma olhadinha, já é muito bom para a gente, Isso. né? E eu Nós espero tivemos que aqui essa uma nossa boa conversa, participação. isso, eu espero que a nossa conversa fique aí, certamente vai ficar gravada aqui nas nossas mídias. Espero que ajude as pessoas e possam sugerir também outros temas para a gente conversar aqui no futuro, tá bom? Eu que agradeço, Fred. Você tem um canal, o Fred Explica, O né, Fred onde explica. você traz essas questões referentes a questões humanas, a questões relacionadas à psicanálise e à música É, também, né? o Fred explica uma grande miscelânea disso tudo, né? Que a gente fala na psicologia, na psicanálise. Então, lá no YouTube é Fred Explica e aqui no Instagram, arroba o Fred Explica, no Facebook também, arroba o Fred Explica. Eu procuro sempre botar toda semana temas, lives, vídeos, né? A gente já teve até participação em programas de televisão, entrevista para rádio. Eu procuro sempre manter isso vivo, dando essa contribuição, pelo menos fazendo a minha parte no que é importante levar, né, para as pessoas um pouquinho de reflexão, conhecimento, trocar e ouvir também, que é importantíssimo para a gente, né? Muito mais ouvir Uhum. do que falar, talvez. Uhum. Muito bom, Fred. Então a gente vai tentar disponibilizar esse Um prazer bate-papo aqui muito grande, e muito agradável a conversa. uhum, eu que agradeço. E aguardem que em breve teremos também outros bate-papos no canal. Vocês podem sugerir temas também. Fiquem à vontade. A gente vai criando aqui articulações entre música e outros campos. Muito obrigado, Fred. Obrigado a você, Hudson. Um grande abraço, tá? Tudo de bom. Valeu. Um Obrigado. abraço. Um abraço aos Tchau. ouvintes também. Valeu. Obrigado a todos. Beijos. Beijo.